Agosto chegou e que com ele venham as vitórias, de preferência já amanhã. Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h23 da tarde, sextou. Boa tarde, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Claro que vamos falar muito aqui desse confronto de amanhã contra o Mirassol. Até parei aqui para analisar o time deles, né? A escalação do jogo contra o Vitória, do jogo também contra o Ceará, já que o Vasco tem alguns desfalques, né, para essa partida contra o Mirassol. E claro que vamos falar aqui também sobre mercado da bola. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, 2 zagueiros foram oferecidos para o nosso Vascão. Além disso, tem aqui uma informação do L'Équipe da França, dizendo que o Vasco, né, tá encaminhando aí a contratação do atacante Andrés Gomes. Será que é bom jogador, família? Será que vai chegar e ajudar? A gente fica na torcida para isso. Vou puxar uma resenha aqui também sobre o Ryan e o Paulo Brax. Estava esquecendo De Aranha há muito tempo, né, que eu não pego algum corte aqui do De Aranha, mas ele estava dando uma entrevista lá para o Wellington Campos e criticando bastante, né, o Fernando Diniz pela permanência do João Vitor, e também ele toca no ponto, mais uma vez, do Verratti. Thiago, vai falar isso de novo, irmão, tá repetitivo. Mas não é a questão, família, porque sempre aparece alguma opinião nova. Inclusive, estava vendo aqui, né, os nossos vídeos, que a gente comentou um pouco sobre isso, e a galera estava pontuando uma outra situação em relação ao Verratti, até comparando, né, o trabalho do Carille, do Rafael Paiva, do Ramon Dias, com o atual, né, nosso treinador Fernando Diniz. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, seguindo aqui a nossa resenha, a gente sabe, né, que o Paulo Brax trabalhou no Vasco e depois, né, vendo aí algumas falas do Barbieri, entre outros profissionais, ele foi um cara muito importante, né, na permanência do Vasco em 2023, trabalhou bastante para reforçar o elenco, correu atrás e acabou conseguindo ali o objetivo. Em 2024 ele acaba saindo para a chegada do Alexandre Matos. Mas está aqui, ó. Paulo Brax indicou vários jogadores da base do Vasco para a direção do Atlético Mineiro para possíveis investidas. Entre eles, Paulo Ricardo, lateral, o Elder, né, que jogou muito bem a Copinha, e o Juninho, atacante. Poxa, inclusive, eu tava vendo, cara... esqueci o nome da página. Depois eu posso até colocar aqui ele fazendo uma análise sobre o Juninho, que está vivendo um bom momento, né? Jogador rápido, veloz, habilidoso, conduz bem a bola em velocidade. É isso aí que a gente fala, né? Vai queimar o jogador, não está pronto ainda para o profissional. Mas família, tem que tentar, cara, sabe? Tem que tentar, porque realmente falta essa questão ao Vasco hoje, né? Essa força ofensiva, essa velocidade. E sinceramente, se você ficar pensando assim, você nunca vai colocar ninguém para jogar. Porque o Vasco sempre está num momento de pressão, sempre passando por momentos de dificuldade. Então a base vai quem? Fecha a base. Você não vai botar para rolo. Entendeu? Tem que acreditar também na molecada, como é que a gente fala, cara? Na personalidade, né, de cada um. No ano passado, né, contribuíram, cara. Estrela, Leandrinho, JP, o GB fez gol. Então é assim, né? Gostei da análise lá do Juninho, depois eu posso até trazer aqui. O Elder fez uma excelente copinha e o Paulinho a gente conhece mais, tá até figurando aí no profissional. Família, pegando o gancho dessa proposta aí do Atlético Mineiro, cara, eu sou muito contra, porque acho que são jogadores que têm recurso, que têm qualidade. Você... não sei se você vai reforçar um rival nesse momento, né? Não, mas futuramente pode acontecer de você reforçar um rival e ele ainda conseguir uma boa venda com uma joia, né, da sua base. Eu não sou a favor, cara. Eu prefiro, sinceramente, que o Vasco consiga aí segurar, né, o Paulinho. Eu era a favor daquela situação com o Volta Redonda. Empresta o jogador até o final do ano, sem opção de compra. De repente o cara vai jogar, vai ajudar, vai chegar com mais confiança e aí em 2026 vai figurar ali. Vai ser uma opção confiável, podemos dizer assim, com mais bagagem, mais experiência. Agora, essa situação com o Galo, sinceramente, eu não sou a favor, até porque a gente está falando aqui de jogadores com potencial, né? Então o Vasco tem que tentar aí segurar esses atletas, na minha visão. Quero saber a de vocês. Família, seguindo aqui para a gente destacar essa informação do canal Atenção Vascaínos, tá aí, ó.
O Vasco recebeu o oferecimento de 2 zagueiros nos últimos dias. Gustavo Medina, de 24 anos, da Ferroviária, e Domingos Duarte, de 30, que joga no Getafe, da Espanha. Mas, por enquanto, a diretoria não demonstrou interesse em avançar com nenhum dos dois nomes. Eu, sinceramente, não posso falar muita coisa, porque nunca vi nada, né? Depois vou até buscar aqui alguns vídeos e tudo mais para a gente entender um pouco mais sobre esses dois zagueiros, né? A família vascaína. Mas assim, é aquilo, né? O Vasco não pode errar mais, cara. O Vasco não pode errar, apostar nessa posição. Eu acho que a ideia é essa, de você contratar um zagueiro que realmente você tenha... A gente não pode falar certeza, porque no futebol você não tem certeza de nada, né? Mas você diminuir ali a margem de erro. Então você trazia um zagueiro do Ferroviário, que eu nem sei se tem... Ferroviária, né? Que eu nem sei se tem passagens assim por grandes clubes, já jogou na Série A, não sei. E um jogador que joga no Getafe, eu sei que, né, o Brasil tá virando um mercado para essa galera, principalmente, né, que joga em times de menor expressão na Europa, mas também não conheço aqui pela camisa, né? Jogador português, família vascaína. O fato é, o Vasco tem que contratar logo. Tá acabando o tempo, cara. Não tô falando de janela, fechar janela. Eu tô falando assim de um jogador chegar, ajustar, trabalhar com o elenco, entrosar. Isso tem que chegar, isso tem que acontecer logo. Pelo amor de Deus, tá demorando muito, né? Entendo toda a dificuldade financeira, mas, né, os reforços precisam chegar para ontem. O Vasco tá numa situação difícil. A gente vai comentar um pouco sobre essa situação difícil, até visando agora essa próxima rodada, que o Vasco joga fora de casa, né? Contra o Mirassol. O Corinthians deve poupar contra o Fortaleza. Então o Fortaleza tem uma chance de ultrapassar o Vasco. E é difícil imaginar que o Santos não vai ganhar do Juventude. Então o Vasco pode afundar lá no Z4. Então essa galera tem que chegar aí, seja zagueiro, meio campo, atacante, o mais rápido possível, né, para ajudar aí o Fernando Diniz, família. Mas se vocês já acompanharam aqui, assistiram algum jogo da Série B, pode comentar aqui. Acho difícil, né, a galera ter acompanhado aqui o Domingos Duarte lá no Getafe da Espanha. Família, ontem eu comentei com vocês sobre essa situação do Ryan, né, de ter recebido aí, ou vai receber, o Vasco vai receber uma proposta do Mônaco, que tem interesse no Ryan, porque pode vender um atacante deles lá e tentar a contratação do Ryan. Eu tava vendo essa postagem aqui do Mídia Vascaína, falando sobre o Mundial, e eu não sabia desse detalhe. Tá aqui, ó. De 27 de setembro a 20 de outubro, a seleção brasileira sub-20 disputa a Copa do Mundo da categoria. E Ryan é um provável nome na lista de convocados. Hoje o Cria não é só titular absoluto, como um dos principais jogadores do elenco. Concordo plenamente. Ele está pontuando aqui, elenco curto do Vasco, né? Vale lembrar que o Mundial Sub-20 não é data FIFA, o que teoricamente retira a obrigatoriedade do clube liberar seu atleta para a disputa da competição. Entretanto, sabemos que outras coisas podem pesar nessa decisão. Na sua opinião, o Vasco devia liberar o Ryan para o Mundial Sub-20 em caso de convocação? Ele vai ser convocado, né? Até porque tá jogando muito bem. Eu não sabia, cara, desse detalhe. Eu achei que era obrigado, né, a liberar o atleta para o Mundial, para uma Copa do Mundo Sub-20, né? Eu não sabia. Mas assim, quando ele fala aqui, eu concordo, né? A gente sabe que tem outras situações envolvendo tudo isso. E de repente até uma exigência do staff, dos empresários, do pai do Ryan para renovar o contrato, né? Liberar ele para o Mundial, porque é uma competição, né, que vários clubes, né, vão estar de olho, e ele pode se destacar, isso ser bom para a carreira dele, né, jogar num grande clube da Europa, e financeiramente também para o Vasco, né? Só que nesse momento, perder o Ryan, desculpa, cara, é uma merda. Uma merda. Eu vejo o Ryan hoje, até pela fase do Verratti, e também por essa dificuldade física do Coutinho, o Ryan e o Nuno, cara, são os principais jogadores do Vasco. Então você perdeu o Ryan por um período, e aí dependendo da seleção caminhando, chegando até a decisão disso aí, cara, vão ser vários jogos, né, sem o principal jogador, dois principais jogadores hoje na frente. Né? Eu entendo que, até falo isso aqui, e essa é a minha opinião, acho que o Verratti vai contribuir, o Verratti vai ajudar, ele vai sair dessa fase aí, mas no momento não tá acontecendo, né, família? Então, você não pode, né? Você não pode perder o Ryan, você não pode de forma nenhuma, mas acredito que vai ser uma exigência, ou foi uma exigência para o Ryan permanecer, ficar no Vasco, renovar. Olha, vai ser um prejuízo gigante. Né? A gente espera que com a chegada desse jogador aí colombiano, ele possa ajudar e que ele ganhe nessa importância no elenco do Vasco. Mas perder o Ryan, família, vai ser desculpa a palavra, uma merda para esse Mundial aqui, Sub-20.
E aí finalizo aqui essa questão sobre mercado da bola com essa informação do L'Equipe, tá aí, ó. Vasco encaminha contratação do atacante Andrés Gomes, do Rennes. As negociações avançaram nos últimos dias e as partes devem sacramentar um acordo por empréstimo com obrigação de compra, estipulada entre 5 e 7,5 milhões de euros, cerca de 32 a 48 milhões. Nossa, é muito dinheiro, né? Então o Vasco me parece que está vendo muito potencial nesse atleta, que com certeza, né, é uma indicação do Admar Lopes. Eu espero que ele possa acertar, né, nessa primeira contratação, já que o Thiago Mendes, segundo o Pedrinho, já era um nome que está ali há bastante tempo na mesa, estava sendo avaliado. Esse atleta aqui me parece que é uma indicação, né, do Admar Lopes, então espero que ele tenha êxito nesse nome, que seja um jogador para ajudar. Falando de características, né, a gente já analisou aqui com vocês, reagiu os lances, a gente trouxe também, cara, o Felipe, eu acho que não. De repente vou até acompanhar lá no canal dele para ver se ele fez uma análise, o scout, né, desse jogador, mas pelos vídeos é uma dinâmica, uma característica que o Vasco só tem com o Lloyd, né? Esse cara rápido, esse cara que vai no fundo, esse cara que você pode fazer um lançamento e ele vai ganhar na profundidade, ele vai ganhar com a velocidade que ele tem. Então a gente espera que ele possa viver o bom momento que ele viveu lá nos Estados Unidos, né? Porque no Rennes não conseguiu jogar muito. Comentei com vocês aqui ontem, ele só entrava ali nos minutos finais, né, em 17 partidas, então não chega em alta, mas é um jogador jovem, com saúde, e aí a gente espera que ele possa nos ajudar nessa reta final aí, família Brasileirão e também Copa do Brasil. Seguindo a nossa resenha, e antes da gente comentar um pouco sobre o jogo contra o Mirassol e trazendo aqui o De Aranha pra gente debater, comentar com vocês aqui, né, comecei o vídeo sendo poético, né, em relação ao mês de agosto, que possa chegar com muitas vitórias. E tá aí, família, os compromissos do Vasco, ó, Mirassol, né, a volta contra o CSA, Galo, que, olha, eu vou te falar uma coisa, hein, tava vendo o lance aí do pênalti, né, não marcado, se é contra o Vasco, meu Deus do céu, tá certo. Galo esse que, de repente, né, família, pode poupar, né, contra o Vasco, já que vai ter esse duelo decisivo contra o Flamengo, e depois pega o Vasco e encara o Godoy Cruz, né, pela Sul-Americana. É bem provável que o Galo possa poupar alguns atletas nessa partida contra o Vasco aqui pelo Campeonato Brasileiro. No dia 17, o Vasco encara o Santos no Morumbi. Lá foi o nosso salão, né, de festa, então espero que a gente possa ter uma grande atuação e ganhar do Santos. Depois, Juventude, jogo adiado. Lembrando que o Vasco não ganhou do Juventude no ano passado, vai ganhar esse ano. Corinthians em São Januário, no dia 24, e fecha contra o Sport na Ilha do Retiro. Cara, a partida que eu vi, é sempre difícil ganhar no Brasileirão, e ainda mais fora de casa. Mas, cara, o Sport está muito mal, cara, muito mal. A partida que eu vi, eu acompanhei o jogo todo contra o Santos, uma coisa horrorosa. Então a gente espera que o Vasco possa chegar nesse final de agosto, numa sequência positiva, né, confiante pra gente carimbar esses 3 pontos aí contra o Sport. Família, antes de trocar uma ideia aqui sobre o nosso próximo adversário, deixa eu trazer esse comentário aí do De Aranha, que aí a gente consegue debater isso também. Se liga só. Uma defesa ruim, um ataque cardíaco, né? E erros sucessivos do técnico, que tem uma coisa que para mim é fundamental. Quando o Vasco estiver sendo pressionado e ele precisar de jogar no contra-ataque, a primeira alternativa que se tem que fazer é substituir o Verratti. Isso que é o detalhe. E colocar o Ryan na frente. Isso aí é obrigado ele fazer. Foi perguntado isso para ele na entrevista coletiva. Não está na hora de descansar o Verratti, usar um plano B? Ele falou, não, ele é o nosso artilheiro, ele é o fazedor de gols. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu quero lembrar para você, porque o Verratti é um peixe fora d'água, fora da área. É um inútil. Você, todo jogo, quando você vê ele no meio campo, na defesa... Eu falo isso há muito tempo. Sabe o que acontece? Ele está jogando de cabeça de área, de coisa. E aí não produz como centroavante. Ele não é mais nenhum garoto, não é? E a característica dele... Nenhuma velocidade. Então é como se o Vasco, ao ser pressionado, é diferente, por exemplo, o Vasco jogar em São Januário, pressionando o adversário, que está entrincheirado dentro da área. Aí o Verratti é necessário. Por quê? Porque a alternativa da bola jogada para dentro da área e ele de cabeça não tem igual. É quase como um chute. Mas no futebol normal, jogado, ele não joga. Então aí cabe ao técnico, quando o Vasco estiver sendo pressionado, o resultado favorável, ou então ele jogando em casa,
pressionando o adversário, é necessário o Verratti. Agora, jogando fora de casa, sendo sufocado e precisando do contra-ataque, a primeira coisa que ele tem que fazer é adiantar o Ryan e tirar o Verratti. Se não fizer isso, está pisando na bola, está fazendo lambanças. Aliás, o Diniz tem feito muita lambança. A começar pelo João Vitor. João Vitor, meu parceiro, infelizmente, a torcida já pegou no pé dele e não está dando mais para ele não, amiguinho. Ele já vai ter que arrumar outra alternativa. Exatamente a mesma coisa que o Tiagão fala aqui no canal Vasco em Família. Principalmente em relação ao Verratti. Porque o João Vitor, já pedi desculpas aqui, né? Não peço mais, chega, entendi a mensagem e já pedi desculpas também lá pra galera do grupo de membros. Mas em relação ao Verratti, exatamente a mesma coisa. Só que eu tava vendo aqui alguns comentários, né, em relação a essa opinião que eu tenho de testar um ataque de mais mobilidade. Eu acho que em relação a isso, quando você perde um jogador, e aconteceu isso com o Vasco em 3 partidas, aí não tem debate, sabe? Não tem debate. O que o Diniz faz é expor o Verratti, e é uma coisa de panela, é uma coisa assim surreal. Não tem como, não tem explicação, não tem argumentos, não tem justificativa que defenda o que o Diniz faz quando o Vasco perde um jogador. Ele tira um, ele tira o outro, e não tira o Verratti. Pra que deixar o Verratti? Jogador lento, sem mobilidade, fraco tecnicamente, não tem justificativa em relação a isso. Aí eu entendo que todo vascaíno concorda. Agora, em relação a poupar, a barrar num determinado jogo, a palavra barrar fica até forte, não é barrar, mas segurar, é uma questão de estratégia, dependendo da partida, principalmente em jogos fora de casa, assim como o Dé colocou, e eu falo isso aqui também, né? Poxa, num jogo dentro de casa, contra um Grêmio, contra um Del Valle, contra o Galo agora, né, e tudo mais, o Verratti tem que jogar, pô. Simples assim. Simples assim. Que vai ser um Vasco que vai dominar, vai jogar em casa, vai ter mais posse, o Verratti tem que jogar. Agora, em determinadas partidas, principalmente fora de casa, tipo do jogo que aconteceu ali com o Internacional no segundo tempo, que era um Vasco sem a bola, o Internacional pressionando. Cara, você já pode sacar o Verratti. Já pode, ele não vai contribuir com você. Ele não vai contribuir. Eu sei que não dá pra gente exaltar a partida do Lodge, mas aquilo ali, se o Lodge faz o básico contra o Internacional, que é baixar as linhas, que é, né, ajudar na subida do lateral, ajudar com ponta, e quando o Vasco estivesse com a bola, ele seria uma opção para contra-atacar. Internacional todo em cima do Vasco, seria uma opção. E aí aqui na frente você teria o David, o Ryan e o Nuno, todos jogadores de mobilidade para também ajudar nesse contra-ataque. Poxa, nada e ninguém vai colocar na minha cabeça que o Diniz está acertando nisso. Diniz está visando o atleta, né, recuperar o atleta, e não o clube, e não os resultados. Nessa dinâmica de um jogador de contra-atacar ou com um jogador a menos. O Diniz, um tempo atrás, principalmente lá no Flucê, vira e mexe, ele vinha com essa balela, com esses discursos dele de psicologia. Ah, eu não estou muito ligado em resultado. Eu estou ligado em que eu posso proporcionar para o atleta. Não, Diniz. Não, Diniz, é resultado. Se você ganha o que você ganha hoje, se você aumentou o seu salário, é porque você conquistou. E da mesma forma o Verratti. Verratti não marcou os gols e por isso está ganhando esse bom salário que ele ganha. Agora, se o momento não é legal, você tem que pensar no coletivo. Pensa no coletivo, não pensa em recuperar determinado atleta. Assim como o Verratti e o João Vitor. Principalmente nessas circunstâncias do jogo. De alguns jogos. Pode sim mudar. E eu vou te provar aqui que o Mirassol faz isso, porque o Vasco não pode. Tem muito torcedor do Vasco, eu vou me incluir, eu sou carente, eu falo isso aqui o tempo todo. Sou carente. Mas tem muito torcedor do Vasco que extrapola nessa carência. Em relação a, não pode mexer nele. Por que não, gente? Por que não? O que é isso? O Verratti não é o Messi. O Verratti não é o Messi. E se ele está passando uma fase de dificuldade, por que não? Por que não segurar o cara 1, 2 jogos? Dependendo da partida, por que não? Ele não é esse jogador todo, tecnicamente falando. Tem a sua importância no Vasco? Claro que tem. Mas se ele não consegue contribuir com gols, foi o que o De Aranha falou ali, que ele é um peixe fora d'água, fora da área, por que não testar? Testar. Esse é o ponto. E aí teve muitos vascaínos que comentaram aqui, o seguinte, Thiago, mas quem está prejudicando o Verratti é o Diniz, que está fazendo ele marcar, ele voltar a acompanhar a lateral, acompanhar volante e família. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. E assim, a galera que comenta isso, respeitosamente, né, eu vou discordar e vou até fazer uma outra pergunta. Poxa, você acompanhava o Vasco com o Ramon Dias, com o Paiva, principalmente o Paiva, tá? Principalmente o Paiva, com o Carille, porque quem tá utilizando essa justificativa que o Verratti está sendo prejudicado pelo estilo do Diniz, que faz o Verratti voltar lá atrás, não, pô, você não tava acompanhando o Vasco, você acordou agora, tava dormindo, sei lá o que você tava fazendo, desculpa, tá, tô sendo mal criado, mas você não tava acompanhando o Vasco. Até é uma questão lógica, é uma questão de lógica. Se você reparar, com o Diniz, o Vasco tem mais posse de bola.
tem mais posse de bola. Então fica mais com a bola pro Verratti ficar mais na área. Com esses treinadores, principalmente com o Paiva, que o Vasco era um time reativo, o Verratti cansou de jogar atrás da linha da bola, minha gente. Que história é essa? O Vasco sem a bola hoje, né, que baixa as linhas ali, não é nada diferente do que o Verratti fazia com o Paiva, com o Ramon Dias ou com o Carille. Ué, a gente pegou um jogo contra o Flamengo no Carioca que o Verratti mal pegou na bola, porque ficava atrás marcando. Foi aí que a gente levantava aqui, cara, por que nesse tipo de jogo não barrar o Verratti? Segura, porque é um Vasco sem a bola, a gente não consegue levar a bola lá no Verratti, e ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, sem velocidade, sem parte técnica, sem condição física, pra lá e pra cá. Um peixe fora d'água, assim como o De Aranha falou. Então esse tipo de justificativa que o Diniz tá prejudicando, porque tá fazendo ele voltar pra marcar, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele já fazia isso com o Ramon em alguns jogos, Paiva na maioria deles, principalmente fora de casa, e com o Carille também. A mesma coisa. Isso não, família. Isso não posso aceitar. O que eu acho que o Diniz prejudica ele é principalmente, exatamente nisso. Quando o Vasco não tem a bola, como foi no segundo tempo contra o Internacional, ou nas situações que o Vasco está com um jogador a menos, não existe o Verratti ficar em campo. Não existe. Agora, quando você joga fora de casa e você consegue, né, se impor para cima do adversário, como foi contra o Internacional, beleza. Tanto que o Verratti perdeu os gols. Perdeu alguns gols. Contra o São Paulo, da mesma forma. Agora, cara, se você tá vendo que a partida do adversário tá com a bola pressionando, muda a estratégia, pô. Saca ele, bota alguém de mais mobilidade na frente. É simples. Família, isso não é nenhum absurdo. Eu vou mostrar aqui pra vocês que o nosso próximo adversário, e eu fui conferir isso, tá? Não é só nas últimas duas escalações do Mirassol, não. Geralmente faz isso. Tá aqui, ó. Contra o Vitória. E vale destacar aqui, cara, que por esses jogadores aqui, eu não achei o Mirassol um time tão físico assim, não, cara. Não achei mesmo. Sabe? Dá pro Vasco competir. Porque o Gabriel a gente conhece bem, ele que passou pro Flamengo e rodou aí o Brasil. O Iago, eu esqueci o segundo nome dele. Iago que jogou no Bahia, que jogou no Fluminense, também é um cara técnico, mas não é tão forte fisicamente. Neto Moura, que me parece que é o cara que tem mais pegada aqui, né, que jogou no Cruzeiro, acho que jogou a Série B contra a gente. O Negueba eu não conheço. Deve ser esse cara de mais explosão. Mas nesse jogo aqui, que jogou em casa contra o Vitória, jogou com dois centroavantes, né, que é um tal de Chico, que veio do Cerro Porteño, não é isso? Tá fazendo alguns gols, e o Edson Carioca, aquele que passou andando pelo Maicon, né, que jogava no Juventude. Ele tem até uma boa velocidade, mas ele é centroavante, no máximo um segundo atacante. E aí, na partida contra o Ceará, por exemplo, olha aqui a tomada de decisão do treinador deles. Botou o Alisson, né, que é um jogador até que eu falei aqui sobre ele, o Chico de referência e Negueba na frente. Sacou o Edson. Botou um cara de mais mobilidade pelos lados. Então, pô, só o Vasco que não pode fazer isso? Ter essa estratégia? Ah, mas não tem? Tem sim, pô. Ah, não tem elenco pra fazer isso? Tem, cara. Botar um ataque de mais mobilidade é absurdo. Você botar o David de referência ou o Ryan de referência. Não é nenhum absurdo, gente. Não é nenhum absurdo. Então o Diniz pode sim, em algum momento da partida, iniciar ou promover essa mudança entendendo a pressão do adversário. Por que não? Cara, sinceramente, eu acho que nesses jogos o Vasco poderia ter uma sorte melhor se o Diniz optasse por esse tipo de estratégia, porque é o normal do futebol. Diniz, eu não entendo absolutamente nada, não sou profissional, mas eu acompanho muito futebol. Eu vejo outros treinadores, as modificações, as falas, as opiniões, o que você faz com o Verratti, principalmente nesse estilo de jogo, do amasso do adversário, te marretando, pressionando ou com um jogador a menos, não existe. Não existe. Dentro, claro, das características que o Verratti tem. Não existe. Não existe. Família, quero saber a sua opinião. Fui!